No século IV antes da era cristã, mais precisamente em 338 a.C., Filipe II, rei da Macedônia, conquistou a maioria das cidades-estado da Grécia após derrotá-los na Batalha de Queroneia. Com a sua morte, Alexandre, seu filho, assume o trono e finaliza seu projeto, instaurando um novo modelo político em que as cidades-estados gregas perderam sua independência, passando a fazer parte de um império com um sistema monárquico. Em 10 anos de reinado, Alexandre conquista extensa região, formando o maior império até então conhecido. Os macedônios habitavam a região situada no norte da Grécia e durante muito tempo foram considerados bárbaros pelos habitantes da Hélade, como era conhecido o complexo de cidades-estado na Grécia Antiga. Com a conquista das cidades-estado e a concentração de um poder imperial central, os cidadãos não tinham mais como perspectiva se ocupar da vida política da cidade como no período de Sócrates, Platão e outros. Adotando o grego como língua comum, iniciou-se um processo de interpenetração cultural, onde algumas instituições permaneceram próximas ao padrão grego e em outras prevaleceram padrões orientais. Alexandre estudou em Atenas e teve como preceptor o filósofo grego Aristóteles. Ao expandir os domínios da Macedônia, Alexandre criou um império que primava pela centralidade da cultura grega, sobretudo pelo que foi desenvolvido em suas principais cidades, como Atenas, Esparta e Tebas. Cidade essa que foi destruída por Alexandre e teve seus habitantes escravizados. Dessa forma, expandiu a cultura grega para além da Península Balcânica, levando-a em direção aos domínios de seu império. O helenismo, ou período helenístico, foi o período da história grega compreendido pela expansão de sua cultura para grande parte do mundo antigo conhecido por aqueles povos. Foi o historiador Johann Gustav Droysen o primeiro a usar a expressão helenismo, no século XIX. O helenismo caracterizou-se pela difusão da cultura grega em uma área que se estendia do sul da Europa, passando pelo Egito, Ásia Menor, planícies iranianas, até chegar à Índia. O termo helenismo provém de Heleno, que é como os gregos daquele período se reconheciam. Portanto, o conceito de helenização se refere a uma ideia específica, a assimilação da cultura e da tradição grega nas áreas conquistadas. O movimento expansionista, promovido por Alexandre o Grande, foi responsável pela difusão da cultura grega pelo Oriente. Elementos gregos acabaram se fundindo com as culturas locais e é essa mescla que chamamos de helenismo ou cultura helenística. No Oriente, os principais centros de cultura helenística foram Alexandria, no Egito, Pérgamo, na Ásia Menor, e a ilha de Rhodes, no Mar Egeu. Muitas cidades, como Alexandria, no Egito, tornaram-se grandes centros culturais no período helenístico, acomodando saberes científicos, filosóficos, religiosos e literários de imenso valor. Até mesmo durante o período de domínio do Império Romano, a cultura helenística persistiu, tornando-se a base na formação dos homens durante muitos séculos. Na filosofia helenística, podemos citar o estoicismo, corrente filosófica criada por Zenon, que buscava a firmeza do espírito, a indiferença à dor, a submissão à ordem natural das coisas, a independência em relação aos bens materiais e a autossuficiência como seu maior objetivo. O cinismo, criado por Antístenes, que tinha total desprezo por bens materiais e pelo prazer, e apenas a virtude fundamentava a existência humana. Ou o epicurismo, de Epicuro, que basicamente consistia em conseguir viver com prazer e um mínimo de dor, por meio da saúde do corpo e do espírito. Mas o prazer aqui é o prazer da alma. Na medicina, destacaram-se Herófilo e Erasístrato, que viveram em Alexandria na primeira metade do século III a.C. Herófilo é considerado o fundador da anatomia. Na matemática, Euclides de Alexandria lançou as bases da geometria como ciência, e o matemático Arquimedes de Siracusa inventou o cálculo integral. Na astronomia, Aristarco de Samos defendeu que o Sol era o centro do nosso sistema, ou seja, o heliocentrismo. Nas artes,
buscaram retratar a noção de belo dos gregos e a realidade cotidiana, que naquele momento estava intrinsecamente ligada à violência e à dor pelas guerras e conflitos. Na literatura, muito se perdeu desse período, mas nomes como Teócrito, criador do gênero pastoril, e Menandro com a Comédia Nova, gênero que retratava as paixões dos cidadãos comuns, fazendo uma crítica aos costumes, chegaram até os nossos dias. Com a morte de Alexandre, o império foi dividido entre seus generais, que em parte sustentaram a herança administrativa e cultural helenística em todos os territórios anteriormente por eles dominados. Os reinos helenísticos foram progressivamente integrados ao que se tornou depois o Império Romano, através da conquista ou por doação. Romanos e partos partilharam um imenso território que foi o antigo Império de Alexandre o Grande. O conhecimento erigido no período helenístico foi usado como base, inclusive, para os estudiosos muçulmanos e cristãos na Idade Média, bem como para os renascentistas no século XIV e XV. A cultura helenística é um dos grandes legados dos povos antigos para a cultura humana. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, deixe os seus comentários e compartilhe com os seus amigos. Muito obrigado por ver o vídeo até o final. Todas as fontes utilizadas estão na descrição.